Você está com medo pelo seu filho. Vê ele andando com pessoas que você não confia, chegando em casa com comportamentos estranhos, falando coisas que jamais imaginou ouvir da boca dele. Aquele menino ou menina que você criou com tanto amor parece estar se transformando em alguém que você não reconhece. E pior, quando você tenta conversar, quando você tenta alertar sobre os perigos, ele se revolta, te desrespeita, age como se você fosse o inimigo. Se isso está acontecendo na sua casa, você precisa entender que essa não é apenas uma fase rebelde da adolescência. Há uma batalha espiritual acontecendo pela alma do seu filho e você não pode enfrentar isso sozinho. Esta oração que você vai ouvir agora foi feita especificamente para pais desesperados como você, que sentem que estão perdendo seus filhos para o mundo, para as drogas, para a violência, para influências malignas. São Miguel Arcanjo, o guerreiro mais poderoso dos céus, vai entrar nessa batalha ao seu lado. Ele vai criar um escudo de proteção ao redor do seu filho, que nenhum amigo falso consegue atravessar. Vai abrir os olhos dele para que enxergue os perigos antes que seja tarde demais. Quem ora esta oração com fé, vê filhos voltando para casa, abandonando vícios, cortando amizades tóxicas, pedindo perdão pelos erros cometidos. Antes de começarmos, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar orações poderosas para toda a família. Compartilhe este vídeo com outros pais que estão passando pela mesma aflição que você. E se esta palavra já está trazendo esperança para o seu coração, deixe um joinha. Agora feche seus olhos, ponha seu filho no coração e vamos juntos clamar a proteção de São Miguel sobre aquele que você mais ama neste mundo. Porque não existe amor maior que o de uma mãe. Não existe proteção mais forte que a de um pai orando pelos filhos. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Esta promessa não foi feita por acaso. Ela foi colocada nas Escrituras para pais como você, que se sentem fracassados, que acham que erraram na educação, que têm medo de que tudo que ensinaram foi em vão. Mas Deus está dizendo que a semente do bem que você plantou no coração do seu filho ainda está lá, mesmo que agora ela pareça morta. E quando você clama a São Miguel, quando você ora com fé de mãe, com amor de pai, essa semente volta a germinar, a crescer, a dar frutos de obediência, de respeito, de caráter. Deus de amor infinito, eu venho diante de ti hoje, não como alguém que tem todas as respostas, mas como pai, como mãe desesperada que precisa do teu socorro. Meu coração está partido porque vejo meu filho se afastando de tudo que eu ensinei, se envolvendo com pessoas que só querem o mal dele, tomando decisões que podem destruir o futuro que sonhei para ele. Eu tentei conversar, tentei explicar, tentei proibir, mas parece que quanto mais eu luto, mais ele se revolta. Por isso hoje eu entrego essa batalha nas tuas mãos, porque sei que só tu podes tocar o coração dele de uma forma que eu não consigo. São Miguel Arcanjo, príncipe dos guerreiros celestiais, eu te invoco neste momento com toda a força do meu amor de mãe, com toda a angústia do meu coração de pai. Meu filho está em perigo, São Miguel. Ele não enxerga isso, mas eu vejo. Vejo os olhos vermelhos quando chega em casa, vejo as mentiras que inventa para escapar das perguntas, vejo como ele mudou desde que começou a andar com essa turma. São Miguel, entra na vida do meu filho agora mesmo. Coloca teus anjos ao redor dele, não deixa que nenhum mal se aproxime. Não deixa que nenhuma influência ruim tome conta do coração dele. Você sabe o que é mais difícil para um pai e uma mãe? É ver o filho que você gerou, que você criou com tanto carinho, se tornando um estranho dentro da própria casa. Aquele menino que corria para o seu colo quando tinha medo, que te chamava de herói, que confiava em cada palavra sua, agora te trata como se você fosse o inimigo. Parece que alguém lavou o cérebro dele, que alguém plantou na mente dele que você é o problema, que as suas orientações são bobagem, que você não entende nada da vida. São Miguel Arcanjo,
Abre os olhos espirituais do meu filho, para que ele enxergue quem realmente quer o bem dele e quem quer destruí-lo. Tem gente se aproximando dele não por amizade verdadeira, mas para usar ele, para corromper ele, para arrastar ele para o caminho da perdição. São pessoas mais velhas, mais experientes no mal, que sabem exatamente como seduzir uma mente jovem e inexperiente. São Miguel, que meu filho tenha discernimento para identificar essas pessoas e coragem para se afastar delas. Tem uma dor específica que só a mãe sente, só pai conhece, que é a dor de ver um filho se perdendo e não poder fazer nada. Você dorme pensando nele, acorda preocupado, passa o dia inteiro angustiado, imaginando onde ele está, o que ele está fazendo, se ele está bem. Cada ligação que não atende é um aperto no coração. Cada vez que ele sai de casa, é uma oração desesperada, pedindo que ele volte inteiro, que ele volte vivo, que ele volte ainda sendo seu filho. São Miguel, protege meu filho das drogas que estão destruindo tantos jovens hoje. Ele ainda é novo, ainda não entende as consequências, ainda acha que pode experimentar e parar quando quiser. Mas eu sei que não é assim. Eu sei que a primeira vez pode ser a última vez que ele tem controle sobre a própria vida. São Miguel, fecha a boca de quem quer oferecer droga para o meu filho. Que quando alguém tentar corromper ele, tu apareça no meio. Que ele sinta um incômodo, uma repulsa, um medo que o faça recusar. A realidade é que nossos filhos estão crescendo num mundo muito diferente do que nós crescemos. Antigamente o perigo vinha de fora. Hoje o perigo entra dentro de casa, através do celular, da internet, das redes sociais. Seu filho pode estar sendo corrompido no próprio quarto dele, através de conteúdos que você nem imagina que ele tem acesso. Pode estar sendo influenciado por pessoas que você nunca viu, que moram do outro lado do mundo, mas que conseguem chegar até a mente dele através de uma tela. São Miguel Arcanjo, protege meu filho no mundo virtual também. Que ele não seja alvo de predadores sexuais que se disfarçam de amigos. Que ele não caia em armadilhas de pessoas mal intencionadas que querem usar a inexperiência dele para fazer mal. Que ele não seja viciado em conteúdos pornográficos que vão distorcer a visão dele sobre relacionamentos e sexualidade. São Miguel, coloca um filtro espiritual na mente do meu filho para que só entre coisa boa, só permaneça o que edifica. Você já tentou sentar e conversar sério com seu filho sobre os perigos que ele está correndo? Provavelmente sim. E provavelmente ele te respondeu com desrespeito. Disse que você está sendo exagerado, que você não entende nada, que os tempos mudaram. É frustrante, não é? Você que tem experiência de vida, você que já passou por tantas coisas, você que só quer proteger ele, ser tratado como se fosse ignorante, como se não soubesse de nada. São Miguel, toca no coração do meu filho para que ele volte a me respeitar, volte a me ouvir, volte a confiar na minha orientação. Eu não sou o inimigo dele, eu sou a proteção dele. Eu não quero atrapalhar a vida dele. Eu quero ajudar ele a construir uma vida boa, uma vida que vale a pena, uma vida que não termine em tragédia. São Miguel, quebra essa rebeldia que está cegando meu filho. Que ele enxergue que pai e mãe são os únicos que vão amar ele incondicionalmente, não importa o que aconteça. Tem noites que você nem consegue dormir direito porque fica pensando no seu filho. Fica imaginando ele sozinho em algum lugar perigoso. Ou pior ainda, acompanhado de gente que pode fazer mal para ele. Você olha para o quarto vazio e lembra de quando ele era pequenininho, de quando você conseguia proteger ele de tudo, só colocando ele no colo, só dando um beijo na machucadura, só cantando uma música de ninar. São Miguel Arcanjo, eu sei que meu filho cresceu. Sei que ele precisa ter suas próprias experiências, aprender com os próprios erros. Mas eu imploro, não deixa que os erros dele sejam fatais. Não deixa que ele aprenda da forma mais dolorosa. Protege ele dos erros que podem marcar para sempre, que podem acabar com o futuro dele, que podem tirar a vida dele. São Miguel, seja os olhos que eu não posso ser, seja a proteção que eu não posso dar quando ele está longe de mim. As más companhias são como um câncer na vida de um jovem. Elas vão corrompendo aos poucos, vão mudando o caráter,
vão plantando valores errados, vão ensinando coisas que uma mãe jamais ensinaria. E o pior é que o jovem não percebe. Ele acha que está sendo aceito, que está fazendo parte de um grupo legal, que está vivendo a vida. Não enxerga que está sendo usado, que está sendo levado para o buraco, que está trocando sua família por pessoas que não vão estar lá quando ele precisar de verdade. São Miguel, afasta do meu filho toda pessoa que não presta, toda companhia que só quer corromper, todo amigo falso que está fingindo que gosta dele só para usar ele. Que essas pessoas se cansem de insistir, que elas desistam de tentar corromper meu filho, que elas procurem outro lugar para espalhar a maldade que há no coração delas. E traz para a vida do meu filho amigos verdadeiros, pessoas de bem, jovens que também foram criados com valores, que vão edificar ele ao invés de destruir. Quantos pais você conhece que perderam filhos para violência, para overdose, para acidentes causados por irresponsabilidade de más companhias? Quantas mães você já viu chorando num velório, se culpando, se perguntando o que fizeram de errado, o que poderiam ter feito diferente? Essa não pode ser nossa história. Nossos filhos não podem se tornar estatísticas de uma sociedade que perdeu os valores, que abandonou Deus, que não ensina mais o certo e o errado. São Miguel Arcanjo, eu te peço uma proteção especial sobre meu filho quando ele sair de casa. Que ele seja invisível para bandidos, para traficantes, para gente violenta que pode fazer mal para ele. Que quando ele estiver em lugar perigoso, tu faça ele sentir um incômodo, uma vontade de ir embora, uma intuição que o salve do perigo. São Miguel, seja o anjo da guarda dele de uma forma ainda mais intensa, porque eu sei que a idade que ele está é a idade que mais precisa de proteção. Tem um versículo na Bíblia que diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é recompensa. Isso significa que meu filho não é só meu, ele é de Deus também. E se Deus me deu ele para cuidar, então Deus também quer que ele esteja bem, que ele cresça saudável, que ele tenha um futuro próspero. Por isso eu posso confiar que Deus não vai abandonar meu filho, não vai deixar que ele se perca definitivamente. São Miguel, eu entrego meu filho nas tuas mãos, mas não para que tu assuma minha responsabilidade de mãe, de pai. Eu entrego para que tu me ajude a cuidar dele, para que tu me dê sabedoria para educá-lo, para que tu abra caminhos de diálogo entre nós. Eu quero continuar sendo presente na vida dele, quero continuar sendo referência para ele. Mas eu preciso da tua ajuda para conseguir chegar até o coração dele de novo. Muitas vezes, a gente se sente culpado pelos erros dos filhos. A gente fica pensando se foi muito rígido ou pouco rígido, se deu muita liberdade ou pouca liberdade, se trabalhou demais e ficou ausente ou se protegeu demais e não preparou ele para o mundo. Mas a verdade é que não existe manual de como criar filhos. Cada um é único, cada um reage de um jeito, cada um tem seu tempo de amadurecer. São Miguel Arcanjo, tira de mim toda a culpa que não me pertence. Eu fiz o melhor que pude, com o conhecimento que tinha, com as condições que tinha, com o amor que tinha. Se errei em alguma coisa, foi porque sou humano, não porque quis prejudicar meu filho. Mas agora eu te peço que corrijas os meus erros, que cures as feridas que eu possa ter causado sem querer, que restaures a confiança entre nós. A adolescência é uma fase difícil mesmo, isso é normal. O jovem está descobrindo quem ele é, está questionando tudo que aprendeu, está testando limites, está querendo ser independente. Isso é saudável até certo ponto. O problema é quando essa independência se transforma em rebeldia destrutiva, quando esse questionamento se transforma em desrespeito total, quando essa descoberta se transforma em experimentação perigosa. São Miguel, dá sabedoria para eu saber quando ser firme e quando ser flexível com meu filho, quando colocar limite e quando dar liberdade, quando falar e quando ficar quieto, quando punir e quando perdoar. Porque eu não quero ser um pai tirano que só sabe proibir, mas também não quero ser um pai omisso que deixa passar tudo. Eu quero encontrar o equilíbrio. Eu quero ser o pai que meu filho precisa em cada momento. Tem dias que a revolta é tanta
que você pensa em desistir, em deixar ele seguir o caminho que quiser, já que ele não quer ouvir mesmo. Mas aí você lembra que desistir do filho não é opção para quem ama de verdade. Você pode ficar magoado, pode se sentir desrespeitado, pode ter vontade de dar uns tapas na cabeça dele para ver se ele desperta. Mas desistir nunca. Porque você sabe que por trás de toda rebeldia tem um menino ou uma menina que ainda precisa muito do amor dos pais. São Miguel Arcanjo, renova minha paciência todos os dias. Quando eu estiver no limite, quando eu não aguentar mais desrespeito, quando eu tiver vontade de explodir, me lembra que meu filho está passando por uma fase difícil também. Que ele não é meu inimigo, que ele está confuso, que ele precisa do meu amor mais do que nunca. Mesmo que ele não demonstre isso, mesmo que ele finja que não precisa de mim. O mundo de hoje oferece muitas facilidades para os jovens, mas também oferece muitos perigos. Antigamente, para um jovem se meter em encrenca, ele tinha que sair de casa, tinha que procurar problema na rua. Hoje o problema chega até ele através do celular. Uma mensagem no WhatsApp pode levar ele para uma festa onde vai ter droga. Um contato no Instagram pode apresentar ele para gente perigosa. Um vídeo no TikTok pode ensinar ele a fazer coisas erradas. São Miguel, protege meu filho também no mundo digital. Que ele não seja influenciado por youtubers que ensinam maldade, por influenciadores que glorificam o crime, por perfis falsos que querem corromper a mente dele. Que ele tenha discernimento para saber que nem tudo que brilha na internet é ouro, que por trás de muito conteúdo bonito tem gente mal intencionada querendo conquistar a confiança dele para depois fazer mal. Se você chegou até aqui é porque você entende que ser pai e mãe nos tempos de hoje não é fácil. Se você está preocupado com seu filho, se você sente que está perdendo ele para más influências, se inscreva neste canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar orações poderosas para toda a família. Deixe nos comentários o nome do seu filho para que eu possa orar especificamente por ele. E compartilhe este vídeo com outros pais que precisam ouvir esta palavra. Vamos continuar orando, porque São Miguel ainda tem muito mais para fazer na vida do seu filho. Pai amoroso, eu continuo aqui diante de ti porque sei que tu me ouves. Sei que tu te importas com a dor de um pai, com o desespero de uma mãe. Tu também és pai. Tu sabes o que é ter um filho. Tu entendes o amor incondicional que a gente sente. E se tu deste teu próprio filho para salvar a humanidade, então tu entendes que eu daria minha própria vida para ver meu filho salvo e protegido, caminhando nos teus caminhos. São Miguel Arcanjo, eu preciso que tu entres na mente do meu filho e quebre toda a lavagem cerebral que fizeram nele. Porque é isso que está acontecendo, São Miguel. Gente mal intencionada está enchendo a cabeça dele com ideias erradas. Está fazendo ele acreditar que pai e mãe são antiquados, que as nossas orientações são bobagem, que ele pode fazer tudo sozinho. São Miguel, destrói essas mentiras. Que meu filho volte a enxergar que nós somos a proteção dele, não o problema dele. Sabe o que mais dói no coração de um pai? É quando o filho olha para você com desprezo, como se você fosse um inimigo. Aquele olhar que antes era de admiração, de amor, de respeito, agora é de revolta, de desgosto, de impaciência. E você fica se perguntando o que aconteceu, onde foi que você errou, como é que chegou nesse ponto. Porque você sempre quis o melhor para ele, sempre se sacrificou por ele, sempre colocou ele em primeiro lugar. São Miguel cura a relação entre mim e meu filho. Quebra essa barreira de orgulho que está impedindo a gente de conversar, de se entender, de se respeitar. Que ele lembre das coisas boas que vivemos juntos, do amor que sempre demonstrei por ele, dos sacrifícios que fiz para dar o melhor para ele. São Miguel, que ele pare de me ver como inimigo e volte a me ver como alguém que quer proteger ele. Tem uma fase na vida dos filhos que eles acham que sabem mais que os pais, que têm mais experiência, que entendem melhor do mundo. Isso é natural até certo ponto, faz parte do crescimento. O problema é quando essa fase se prolonga demais, quando vira desrespeito crônico, quando o jovem realmente acredita que os pais não sabem de nada,
e que ele pode tomar qualquer decisão sozinho. São Miguel Arcanjo, dá sabedoria para o meu filho, que ele entenda que experiência não se ganha da noite para o dia, que conhecimento se adquire com o tempo, que nem tudo que parece bom é realmente bom, que ele tenha a humildade de reconhecer que ainda tem muito o que aprender, que ainda precisa da orientação dos pais, que ainda pode evitar muitos erros ouvindo quem já passou por certas situações. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com um jovem é ele se envolver com gente mais velha e experiente no mal. Porque esses mais velhos sabem exatamente como manipular uma mente jovem. Eles oferecem coisas que seduzem, dinheiro fácil, diversão proibida, sensação de poder, sentimento de pertencer a um grupo especial. E o jovem, por inexperiência, não consegue enxergar que está sendo usado, que está sendo preparado para se tornar mais um soldado do crime. São Miguel quebra toda a manipulação que estão fazendo na mente do meu filho, que ele enxergue as verdadeiras intenções dessas pessoas que se aproximaram dele, que ele entenda que ninguém oferece vantagem de graça, que todo crime tem consequência, que dinheiro fácil não existe. São Miguel, que meu filho seja inteligente o suficiente para perceber que está sendo enganado antes que seja tarde demais. O tráfico de drogas hoje em dia tem uma estratégia muito bem planejada para recrutar jovens. Eles começam oferecendo droga de graça, fazendo o jovem se viciar. Depois oferecem oportunidade de ganhar dinheiro vendendo para outros jovens. E quando o jovem percebe, já está envolvido numa rede criminosa da qual é muito difícil sair. Porque quem entra para o tráfico não sai vivo, ou sai preso, ou sai morto. São Miguel Arcanjo, não deixa que meu filho seja recrutado pelo tráfico. Não deixa que ele seja seduzido por dinheiro fácil, por status falso, por sensação de poder que o crime oferece. Que ele entenda que esse caminho não leva a lugar nenhum, que só leva à cadeia ou ao cemitério. São Miguel, que meu filho tenha medo do que deve ter medo, que ele tenha prudência, que ele tenha amor pela própria vida. Muitas vezes os pais só descobrem que o filho está envolvido com drogas quando já é tarde demais, quando ele já está viciado, quando já deve dinheiro para o traficante, quando já está correndo risco de vida. Porque no começo os sinais são sutis, mudança de comportamento, mentiras pequenas, novos amigos que você não conhece, dinheiro que aparece sem explicação. E quando você percebe, quando você confronta, ele nega tudo, ele se irrita, ele vira a situação contra você. São Miguel, se meu filho já experimentou droga, que seja a primeira e a última vez. Não deixa que ele se vicie, não deixa que ele se afunde nesse mundo que destrói famílias, que mata sonhos, que acaba com vidas. São Miguel, que meu filho tenha uma experiência ruim com droga, se for preciso, que ele passe mal, que ele tenha medo, que ele associe droga com sofrimento e nunca mais queira chegar perto. Tem um ditado que diz que quem anda com porcos come farelo. E isso é verdade principalmente quando se fala de jovens, porque eles são facilmente influenciados pelo grupo. Se o grupo fuma, ele vai fumar. Se o grupo bebe, ele vai beber. Se o grupo usa droga, ele vai usar droga. Se o grupo comete crimes, ele vai cometer crimes. Porque nessa idade, a pressão do grupo é muito forte. O medo de ser rejeitado é muito grande. São Miguel Arcanjo, dá coragem para o meu filho para dizer não quando for preciso. Que ele não tenha medo de ser diferente, de ser chamado de careta, de ser excluído do grupo. Que ele entenda que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Que é melhor ser rejeitado por fazer o certo do que ser aceito por fazer o errado. São Miguel, que meu filho tenha personalidade forte, que ele seja líder e não seguidor. A escola hoje em dia virou um lugar muito perigoso para os nossos filhos. Não só pelo risco de violência física, mas principalmente pela violência moral, pela corrupção dos valores, pela pressão para fazer coisas erradas. Os próprios professores, às vezes, ensinam coisas que vão contra os valores que a gente ensina em casa. E os colegas pressionam para experimentar drogas, para fazer sexo antes da hora, para desrespeitar autoridades. São Miguel,
protege meu filho na escola, que ele seja respeitado pelos colegas, que ele não seja vítima de bullying, que ele não seja pressionado a fazer coisas erradas, que os professores vejam nele um bom aluno, que eles o tratem com carinho, que eles o influenciem positivamente. São Miguel, que a escola seja um lugar de aprendizado e crescimento para o meu filho, não um lugar de corrupção e perigo. Uma das coisas mais difíceis para um pai é saber que o filho está mentindo para você. Você pergunta onde ele foi e ele inventa uma história. Você pergunta com quem ele estava e ele dá nomes de pessoas que você sabe que não eram as pessoas que estavam com ele. Você pergunta o que ele fez e ele muda de assunto ou se irrita. E você fica dividido entre querer descobrir a verdade e não querer ser um pai detetive que não confia no próprio filho. São Miguel Arcanjo, que meu filho volte a ser transparente comigo, que ele não sinta necessidade de mentir, porque sabe que vai encontrar compreensão em casa. Que ele confie em mim o suficiente para dividir os problemas dele, as dúvidas dele, até os erros dele. São Miguel, que eu seja o tipo de pai que o filho procura quando precisa de ajuda, não o tipo de pai que o filho foge com medo de ser julgado. O celular se tornou uma extensão do corpo dos jovens hoje em dia. Eles dormem com o celular, acordam olhando o celular, passam o dia inteiro mexendo no celular. Isso não é só vício, é portal para muita coisa perigosa. Através do celular eles têm acesso à pornografia, a conteúdos violentos, a pessoas mal intencionadas, a grupos criminosos. E os pais muitas vezes nem sabem o que os filhos fazem com aquela tela na mão. São Miguel protege meu filho no mundo virtual. Que ele não seja viciado em pornografia, que isso não distorça a visão dele sobre relacionamentos e sexualidade. Que ele não seja influenciado por conteúdos violentos que banalizam o crime e a morte. Que ele não seja recrutado por grupos criminosos que usam as redes sociais para aliciar jovens. São Miguel, que o celular seja ferramenta de conhecimento para o meu filho, não armadilha de destruição. Tem pais que descobrem conversas perigosas no celular do filho e não sabem como agir. Se confrontam, o filho nega tudo e eles passam a ser vistos como invasores de privacidade. Se não confrontam, ficam com medo do que pode acontecer. É uma situação muito difícil porque você quer proteger seu filho, mas ao mesmo tempo quer respeitar a privacidade dele. Quer manter a confiança entre vocês. São Miguel Arcanjo, se meu filho está sendo aliciado por pessoas perigosas através da internet, que tu me dê sabedoria para saber como agir, que eu consiga proteger ele sem destruir a relação entre nós. E se for preciso eu ser visto como vilão para salvar a vida dele, me dá coragem para fazer isso. Porque o amor de pai e de mãe às vezes precisa ser duro, precisa doer no momento para proteger para o futuro. A influência da música na vida dos jovens é muito forte. E infelizmente muita música hoje em dia glorifica o crime, exalta a violência, incentiva o uso de drogas, banaliza o sexo, desrespeita as mulheres, zomba dos valores da família. E os jovens ficam ouvindo essas músicas o dia inteiro, decoram as letras, cantam como se fossem hinos e vão sendo programados para aceitar esses valores como normais. São Miguel, liberta meu filho da influência de músicas que só trazem maldade. Que ele tenha discernimento para perceber quando uma música está ensinando coisa errada, quando está influenciando negativamente, quando está plantando sementes ruins no coração dele. São Miguel, que meu filho escolha ouvir música que edifica, que inspira, que traz valores positivos. Uma das maiores preocupações dos pais hoje é com a sexualidade precoce dos filhos. Porque a pressão social é muito grande. A mídia erotiza tudo. Os amigos pressionam para fazer sexo cada vez mais cedo. E os pais ficam sem saber como abordar o assunto. Com medo de ser muito liberais ou muito conservadores. Querendo proteger, mas sem querer reprimir de forma doentia. São Miguel Arcanjo, protege a sexualidade do meu filho. Que ele não seja pressionado a fazer sexo antes da hora. Que ele não seja influenciado por pornografia. Que ele não confunda amor com tesão, relacionamento com diversão. São Miguel,
que meu filho entenda que sexualidade é coisa séria, que tem consequências, que deve ser vivida com responsabilidade e no contexto certo. Tem pais que descobrem que a filha está grávida na adolescência ou que o filho engravidou alguém e o mundo desaba, porque você sabe que aquilo vai mudar a vida do seu filho completamente, que ele vai ter que assumir responsabilidades que ainda não está preparado para assumir, que os sonhos dele podem ficar comprometidos. E ao mesmo tempo, você não pode abandonar, não pode rejeitar, tem que apoiar mesmo na dor. São Miguel, protege meu filho de uma gravidez precoce. Não que eu não queira ser avô ou avó, mas que isso aconteça na hora certa, quando ele tiver maturidade, estrutura, condições de criar uma criança com responsabilidade. São Miguel, que meu filho entenda que ser pai ou mãe é coisa séria, que criança não é brinquedo, que precisa ter planejamento. A sociedade hoje está muito violenta e os jovens são as principais vítimas dessa violência. Não só violência física, mas violência psicológica, moral, sexual. E muitas vezes o jovem não sabe como reagir, não sabe como se proteger, não sabe a quem recorrer. Principalmente quando a violência vem de pessoas próximas, de pessoas em quem ele confiava. São Miguel Arcanjo, protege meu filho de toda violência. Se alguém tentar fazer mal para ele, que tu dês para ele sabedoria para se proteger, coragem para denunciar, força para não se calar. E se meu filho já foi vítima de algum tipo de violência e não me contou, que tu cures as feridas dele, que tu restaures a confiança dele, que tu me dês sensibilidade para perceber e ajudar. Bullying é uma realidade muito presente na vida dos jovens hoje. E não é só bullying físico. Tem bullying psicológico que às vezes machuca mais que agressão física. Tem jovem que desenvolve depressão, ansiedade, até pensamentos suicidas por causa de perseguição constante na escola, nas redes sociais, nos grupos de amigos. São Miguel, se meu filho está sofrendo bullying, que tu me dês sabedoria para ajudar ele da melhor forma. Que ele tenha coragem para me contar o que está acontecendo, que ele não se cale por medo ou vergonha e que os agressores sejam responsabilizados, que eles entendam a gravidade do que estão fazendo, que eles parem antes que causem danos maiores. Tem uma coisa que todo pai e toda mãe precisa entender. Por mais que a gente tente controlar, proteger, orientar, chega uma hora que o filho vai fazer suas próprias escolhas. E nem sempre essas escolhas vão ser as que a gente gostaria. Mas isso não significa que a gente deve desistir, que a gente deve parar de lutar, que a gente deve aceitar qualquer coisa. São Miguel Arcanjo, mesmo que meu filho tome decisões erradas, mesmo que ele se rebele contra mim, mesmo que ele se afaste de casa, eu não vou parar de orar por ele. Vou continuar pedindo tua proteção, vou continuar clamando tua intervenção na vida dele. Porque o amor de pai e de mãe não tem fim, não tem condição, não desiste nunca. Deus de misericórdia infinita, eu sei que tu também foste jovem um dia, que tu também tiveste que lidar com as pressões do mundo, com as tentações, com as influências negativas. E mesmo sendo perfeito, tu entendes as fraquezas humanas, tu tens compaixão da nossa imaturidade, tu não desistes de nós mesmo quando a gente se afasta de ti. Por isso eu confio que tu não vais desistir do meu filho, que tu vais persistir em conquistar o coração dele, em trazê-lo de volta para o caminho certo. São Miguel Arcanjo, eu quero te pedir uma coisa muito específica, que meu filho tenha medo das coisas que deve ter medo. Porque uma das maiores tragédias da juventude hoje é a falta de noção de perigo, a sensação de que nada vai dar errado, a crença de que só acontece com os outros. São Miguel, que meu filho tenha um medo saudável das drogas, da violência, dos crimes, das pessoas mal intencionadas. Que ele não seja corajoso para fazer besteira. Você sabe qual é uma das dores mais cruéis que existem? É enterrar um filho. É ver aquele ser que você gerou, que você criou, que você amou mais que a própria vida, sendo colocado num caixão. E infelizmente, isso tem acontecido com muitos pais hoje em dia. Filhos que morreram por overdose, por tiro perdido, por acidente causado por irresponsabilidade,
por envolvimento com o crime. E esses pais ficam para sempre se perguntando o que poderiam ter feito diferente. São Miguel Arcanjo, eu não quero viver essa dor. Eu não quero ter que enterrar meu filho. Eu não quero que ele se torne mais uma estatística dessa violência que está destruindo nossa sociedade. São Miguel, protege a vida do meu filho com todo o teu poder, com toda a tua autoridade, com toda a tua força guerreira. Que ele chegue até a velhice, que ele tenha a oportunidade de construir uma família, de realizar seus sonhos, de viver uma vida plena. Tem momentos que a preocupação é tanta que você não consegue fazer mais nada. Não consegue trabalhar direito porque fica pensando no filho. Não consegue se relacionar bem porque está sempre angustiado. Não consegue nem orar direito porque a ansiedade toma conta do coração. E você se sente culpado por não confiar mais em Deus, mas ao mesmo tempo não consegue controlar essa angústia. São Miguel, me ajuda a equilibrar a preocupação natural de pai com a confiança em Deus. Que eu não seja omisso, que eu continue fazendo minha parte como pai, mas que eu também não viva em desespero constante. Que eu aprenda a entregar meu filho verdadeiramente nas mãos de Deus, sabendo que Deus o ama mais do que eu, e Deus quer o bem dele mais do que eu quero. Uma das coisas mais difíceis de aceitar é que nossos filhos não são nossa propriedade. Eles são um empréstimo de Deus pra gente. A gente tem a responsabilidade de criar, educar, orientar, mas não temos o poder de controlar todas as decisões deles. Especialmente quando eles ficam maiores de idade, quando eles se tornam adultos legalmente, mesmo que ainda sejam imaturos emocionalmente. São Miguel Arcanjo, me ajuda a encontrar o equilíbrio entre proteger e dar liberdade para o meu filho, entre orientar e deixar ele aprender com os próprios erros, entre estar presente e não ser sufocante, entre demonstrar amor e não ser permissivo demais. Que eu seja o pai que meu filho precisa, não o pai que eu acho que ele deveria ter. A comunicação entre pais e filhos adolescentes é uma das coisas mais complicadas do mundo, porque os filhos acham que os pais não entendem nada, e os pais acham que os filhos são teimosos e rebeldes. E aí cada um fica na sua, ninguém conversa de verdade, ninguém escuta o outro, e a distância vai aumentando cada vez mais. São Miguel, abre um canal de comunicação entre mim e meu filho. Que a gente consiga conversar sem brigar, sem se ofender, sem se magoar. Que eu aprenda a falar a língua dele. Que eu entenda o mundo dele. Que eu me atualize para conseguir me conectar com ele. E que ele também tenha paciência comigo. Que ele entenda que eu também estou aprendendo a lidar com essa fase. Que eu também estou fazendo o meu melhor. Tem pais que chegam ao ponto de expulsar o filho de casa porque não aguentam mais a rebeldia, o desrespeito dos problemas que ele traz. E eu entendo essa decisão, porque tem momentos que parece que não tem mais jeito. E o filho só vai aprender levando um susto grande, passando necessidade, sentindo na pele as consequências das escolhas erradas. São Miguel Arcanjo, se chegar ao ponto de eu ter que tomar uma decisão radical com meu filho, me dá sabedoria para fazer a coisa certa. Se ele precisar sair de casa para amadurecer, que seja numa boa, sem mágoa, sem rompimento definitivo. Que ele entenda que não é abandono, é amor difícil, é estratégia para ajudar ele a crescer. E que mesmo longe, ele saiba que pode voltar quando quiser mudar de vida. A dependência química é uma das maiores tragédias que pode acontecer com uma família. Porque você vê seu filho se destruindo aos poucos e não consegue fazer nada. Ele mente, rouba, se prostitui, se humilha, faz qualquer coisa para conseguir droga. E você fica dividido entre ajudar e não ser conivente, entre acolher e não incentivar o vício. São Miguel, se meu filho um dia se viciar em alguma droga, me dá força para não desistir dele, mas também me dá sabedoria para não alimentar o vício. Que eu saiba quando ajudar e quando deixar ele sentir as consequências. Que eu encontre o tratamento certo, os profissionais certos, o apoio certo para que ele consiga se recuperar. São Miguel, que meu filho nunca chegue nesse ponto, mas se chegar, que ele tenha forças para sair.
Muitos pais se culpam quando os filhos se envolvem com drogas, acham que foi falha na educação, que não deram atenção suficiente, que não souberam conversar sobre o assunto. Mas a verdade é que filho de família estruturada também pode se viciar, assim como filho de família desestruturada pode crescer sem nunca chegar perto de droga. Porque cada um é uma individualidade, cada um reage de uma forma às pressões da vida. São Miguel Arcanjo, tira de mim toda a culpa desnecessária. Se meu filho fizer escolhas erradas, que eu não me culpe por coisas que estão fora do meu controle, que eu me responsabilize pela minha parte como pai, mas que eu não assuma a responsabilidade pelas escolhas livres que ele fizer. São Miguel, que eu seja instrumento de restauração na vida dele, não de culpa e cobrança. A prisão é um pesadelo que assombra todos os pais hoje em dia. Porque a violência está tão grande, as leis são tão rígidas para alguns crimes, que um erro de juventude pode resultar em anos de cadeia. E cadeia não recupera ninguém, só piora. Quem entra ladrãozinho sai assaltante. Quem entra usuário sai traficante. Quem entra perdido sai completamente destruído. São Miguel, não deixa que meu filho seja preso. Se ele cometer algum erro, que seja descoberto antes de virar crime. Que seja repreendido antes de ser punido pela justiça. Que seja corrigido em casa antes de ser corrigido na cadeia. São Miguel, que meu filho aprenda as lições da vida através da orientação, não através do sofrimento extremo. Tem filhos que saem de casa e somem, não dão notícias, deixam os pais sem saber se estão vivos ou mortos. E os pais ficam naquela angústia terrível, procurando em hospitais, em delegacias, em institutos médico-legais. Vivem num desespero constante, numa esperança que mistura com medo, nunca sabendo se vão tornar a ver o filho. São Miguel Arcanjo, se meu filho um dia sair de casa revoltado e não quiser mais contato comigo, que tu protejas ele onde quer que ele esteja. Que ele não passe fome, não durma na rua, não seja vítima de violência. E que mesmo longe, ele sinta saudades de casa. Lembre do amor da família, tenha vontade de voltar. São Miguel, não deixa que o orgulho dele seja maior que o amor que a gente construiu ao longo dos anos. A cada dia que passa, a sociedade fica mais permissiva com coisas que antigamente eram consideradas absurdas. Drogas sendo liberadas, crimes sendo relativizados, valores sendo invertidos. E os jovens crescem achando que tudo é normal, que não tem problema experimentar, que cada um pode fazer o que quiser com a própria vida. São Miguel, que meu filho não seja contaminado por essa mentalidade permissiva. Que ele mantenha os valores que aprendeu em casa, que ele tenha convicções sólidas, que ele não seja influenciado pela maioria quando a maioria estiver errada. São Miguel, que meu filho tenha coragem de ser diferente, de nadar contra a corrente quando for necessário. Tem uma coisa que todo pai precisa aceitar. A gente não pode viver a vida pelos filhos. A gente não pode impedir que eles sofram, que eles errem, que eles passem por dificuldades. Porque sofrimento faz parte da vida, erro faz parte do aprendizado, dificuldade faz parte do crescimento. O que a gente pode fazer é estar presente, orientar, apoiar, mas não podemos poupar eles de toda a experiência ruim. São Miguel Arcanjo, me ajuda a aceitar que meu filho precisa ter suas próprias experiências, mesmo que algumas sejam dolorosas. Mas que sejam experiências que ensinem, não que destruam. Que sejam erros que eduquem, não que marquem para sempre. Que sejam dores que amadureçam, não que traumatizem. São Miguel, que meu filho aprenda as lições da vida da forma menos dolorosa possível. O mundo hoje oferece muitas opções para os jovens, mas nem todas são boas. Tem curso que não leva a lugar nenhum, profissão que não tem futuro, caminho que parece promissor, mas é furada. E os jovens, por inexperiência, às vezes fazem escolhas que comprometem o futuro, que fecham portas ao invés de abrir. São Miguel, orienta meu filho nas escolhas profissionais dele. Que ele descubra os talentos que Deus deu para ele. Que ele encontre uma profissão que o realize e que dê sustento digno. Que ele não seja influenciado só por dinheiro,
só por status, só por facilidade. São Miguel, que meu filho construa uma carreira sólida, honesta, que traga satisfação pessoal e contribua para a sociedade. A pressão para ter sucesso rápido é muito grande hoje em dia. Os jovens veem na internet pessoas da idade deles, que já são milionárias, que já são famosas, que já conquistaram tudo. E aí eles ficam frustrados com a própria vida, acham que estão atrasados, que não são suficientes, que precisam correr atrás do prejuízo de qualquer jeito. São Miguel Arcanjo, que meu filho entenda que cada um tem seu tempo, seu processo, seu caminho, que ele não se compare com ninguém, que ele não tenha pressa desesperada de conquistar tudo de uma vez. São Miguel, que meu filho aprenda a valorizar o processo, a construir com paciência, a entender que sucesso verdadeiro é construção, não sorte. Um dos maiores medos de qualquer pai é que o filho se torne uma pessoa má, sem caráter, sem princípios, sem escrúpulos. Porque a gente vê tanta gente assim no mundo. Pessoas que passam por cima de qualquer um para conseguir o que querem, que mentem, que roubam, que traem sem o menor remorso. E a gente tem medo que nosso filho se torne assim. São Miguel, preserva o caráter do meu filho. Que ele cresça sendo uma pessoa de bem, honesta, íntegra, confiável. Que ele seja conhecido pela sua retidão, pela sua palavra, pela sua lealdade. São Miguel, que mesmo que o mundo tente corromper ele, que ele mantenha os princípios que aprendeu, que ele seja luz em meio às trevas, que ele faça a diferença positiva por onde passar. A solidão é um mal que atinge muitos jovens hoje em dia, mesmo eles estando sempre conectados, sempre em grupos, sempre fazendo alguma coisa. Porque conexão verdadeira é diferente de estar junto fisicamente. Amizade verdadeira é diferente de curtir foto no Instagram. E muitos jovens se sentem vazios, incompreendidos, deslocados no mundo. São Miguel Arcanjo, que meu filho não se sinta sozinho nunca. Que ele saiba que tem uma família que o ama, um Deus que o criou com propósito, anjos que o protegem constantemente. E que ele encontre amigos verdadeiros, pessoas que realmente se importem com ele, que estejam ao lado dele nos momentos difíceis, não só nos momentos de diversão. Tem jovens que desenvolvem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e os pais às vezes demoram para perceber porque acham que é frescura, que é falta do que fazer, que é coisa da idade. Mas doença mental é real, é séria, precisa de tratamento, e quanto mais cedo for identificada e tratada, melhor. São Miguel, protege a mente do meu filho, que ele não desenvolva nenhum transtorno mental, nenhuma doença psiquiátrica, nenhum problema emocional grave. Mas se ele estiver passando por alguma dificuldade dessa natureza, que eu tenha sensibilidade para perceber, sabedoria para ajudar, recursos para tratar. São Miguel, que a mente do meu filho seja saudável, equilibrada, forte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se você chegou até o final desta oração, é porque seu coração de pai e de mãe está verdadeiramente aflito pela vida do seu filho. E isso não é fraqueza, não é falta de fé, não é desconfiança em Deus. Isso é amor.
O mesmo amor que levou Deus a entregar seu próprio Filho para nos salvar. E hoje nós aprendemos que não estamos sozinhos nessa batalha pela vida dos nossos filhos. Aprendemos que São Miguel Arcanjo está disponível para lutar, ao lado de todo pai e de toda mãe que clama por proteção para os filhos. Que existe um exército celestial pronto para defender nossos jovens dos perigos deste mundo. E que nossa oração tem poder para ativar essa proteção, para criar um escudo espiritual ao redor daqueles que mais amamos. Você descobriu hoje que as preocupações que você tem com seu filho são legítimas, que os perigos são reais, que as más companhias existem, que as influências negativas estão por toda parte. Mas você também aprendeu que existe proteção disponível, que existe intervenção divina, que existe esperança mesmo quando tudo parece perdido. Aprendemos que educar filhos nos tempos de hoje não é tarefa fácil, que a sociedade mudou, que os valores se inverteram, que os perigos aumentaram. Mas também aprendemos que o amor de pai e de mãe continua sendo a força mais poderosa do mundo, e que quando esse amor se une com a fé, milagres acontecem. Hoje nós entendemos que não podemos controlar todas as escolhas dos nossos filhos, mas podemos influenciá-las através da oração, do exemplo, do diálogo, do amor incondicional. Que nossa responsabilidade é plantar boas sementes no coração deles, mas que eles é que vão decidir se essas sementes vão germinar ou não. Você aprendeu que culpa desnecessária só atrapalha. Que se você fez o seu melhor com o conhecimento que tinha, com o amor que tinha, com as condições que tinha, então você cumpriu sua parte. E que se seu filho tomar decisões erradas, isso não significa que você fracassou como pai ou como mãe. Aprendemos que comunicação é fundamental, mas que nem sempre conseguimos nos comunicar da forma ideal. Que às vezes é preciso buscar ajuda, falar com outros pais que passaram pela mesma situação, procurar orientação profissional, pedir sabedoria a Deus para encontrar as palavras certas. Hoje, nós descobrimos que proteção espiritual não substitui responsabilidade humana, que temos que orar, mas também temos que conversar, que temos que confiar em Deus, mas também temos que estar atentos aos sinais, que temos que interceder, mas também temos que agir quando necessário. Você entendeu que paciência é virtude essencial na criação dos filhos, que nem tudo se resolve rapidamente, que mudanças levam tempo, que amadurecimento é processo e que às vezes a gente precisa esperar, confiar, continuar orando mesmo quando parece que nada está mudando. Aprendemos que perdão é fundamental, tanto perdoar os filhos pelos erros deles, quanto perdoar a nós mesmos pelos nossos. Que guardar mágoa, ressentimento, culpa só atrapalha o processo de restauração. Que o amor verdadeiro perdoa 70 vezes 7, perdoa sempre, não desiste nunca. Hoje você descobriu que seu filho, por mais rebelde que esteja, por mais distante que pareça, ainda tem a semente do bem plantada no coração dele. E que essa semente pode germinar a qualquer momento, pode brotar quando você menos esperar, pode florescer de forma linda e surpreendente. Você aprendeu que não está sozinho nessa luta, que existem milhares de pais passando pela mesma situação que você, sentindo a mesma angústia, chorando as mesmas lágrimas, e que juntos, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros, a gente fica mais forte para enfrentar essa batalha. Aprendemos que fé não é ausência de medo, é confiança em Deus mesmo tendo medo. Que você pode estar morrendo de preocupação, mas ao mesmo tempo confiando que Deus está no controle. Que essas duas coisas podem coexistir no coração de um pai que ama e ora pelos filhos. Hoje você entendeu que proteção espiritual é complemento da proteção natural. Que você tem que orar, mas também tem que conversar. Que você tem que confiar em São Miguel, mas também tem que colocar limites. Que você tem que ter fé, mas também tem que ser vigilante. Você descobriu que seus filhos são sua maior riqueza, seu maior tesouro, sua maior responsabilidade.
e que vale a pena lutar por eles, vale a pena sofrer por eles, vale a pena não desistir nunca, porque um filho restaurado é a maior vitória que um pai pode ter nesta vida. Aprendemos que São Miguel Arcanjo não é apenas uma figura distante, mas um guerreiro ativo que responde ao clamor de pais desesperados. Que ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre pronto para entrar em ação quando invocado com fé. Hoje, nós clamamos proteção sobre seus filhos. E essa não foi apenas uma oração bonita, foi um decreto espiritual que tem poder no mundo invisível. Anjos foram designados, escudos foram erguidos, estratégias de proteção foram ativadas. E a partir de agora, seu filho está mais protegido do que estava antes desta oração. Então agora, pai, mãe, não saia desta oração e volte para casa desanimado. Você acabou de fazer a coisa mais poderosa que um pai pode fazer. Você orou, você intercedeu, você clamou proteção divina sobre aquele que você mais ama. E isso não é pouco, isso é muito, isso é tudo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora, porque você vai precisar de mais orações como esta, de mais palavras de encorajamento, de mais lembretes de que você não está sozinho. Ative o sininho para receber notificação toda vez que postarmos uma oração nova. E assim você vai continuar fortalecendo sua fé, renovando sua esperança, mantendo acesa a chama da sua intercessão. Compartilhe este vídeo com outros pais que você conhece que estão preocupados com os filhos. Aquela mãe do grupo da igreja que sempre pede oração pelo filho. Aquele pai do trabalho que você percebe que está sofrendo. Aquela vizinha que te confidenciou, que não sabe mais o que fazer com o adolescente rebelde. Eles precisam ouvir esta oração. Eles precisam saber que não estão sozinhos. Eles precisam receber esta palavra de esperança. E deixe nos comentários o nome do seu filho. Escreva o nome completo dele ali embaixo. Porque quando você escreve, quando você declara, quando você torna público seu pedido de oração, você está ativando a fé. Você está concordando com outros pais que vão orar junto com você. Você está criando uma corrente de intercessão poderosa. Escreva também qual é a maior preocupação que você tem com seu filho agora. É droga, são más companhias? É rebeldia? É afastamento da família? É envolvimento com crime? Seja específico, porque oração específica gera resultado específico. E nós vamos continuar orando por cada filho mencionado aqui, por cada situação apresentada, até que o milagre aconteça. E não se esqueça, seu filho pode estar longe agora, mas ele não está perdido para sempre. Ele pode estar rebelde hoje, mas isso não significa que vai ser assim para o resto da vida. Ele pode estar tomando decisões erradas neste momento, mas ele ainda tem tempo de corrigir o rumo, de voltar para casa, de pedir perdão, de recomeçar. Tem uma promessa na Bíblia que diz que aquele que começou boa obra em você vai completá-la. E isso vale também para os nossos filhos. Deus começou uma boa obra neles quando eles nasceram, e Ele vai completar essa obra. Pode demorar mais do que você gostaria, pode ser mais doloroso do que você imaginava, mas Ele não vai desistir. E você também não pode desistir. Agora levante-se, seque essas lágrimas, respire fundo e volte para casa com a certeza de que seu filho está protegido, guardado, coberto pelos anjos de Deus e pela espada de São Miguel. Volte com esperança renovada, com fé fortalecida, com amor ainda maior por aquele filho que tanto te preocupa. E quando você chegar em casa, se seu filho estiver lá, abrace ele. Mesmo que ele se esquive, abrace. Mesmo que ele reclame, abrace. Porque pode ser que ele não demonstre, mas ele precisa desse abraço. Ele precisa saber que você o ama, não importa o que aconteça. Que você está do lado dele, não contra ele. Que você é aliado, não inimigo. E se ele não estiver em casa, se ele estiver na rua com aqueles amigos que você não confia, não desespere. Porque agora você sabe que ele não está sozinho. São Miguel está com ele. Anjos estão guardando ele. E sua oração está criando um escudo invisível ao redor dele que nenhuma força do mal
consegue atravessar. Vá em paz, mas vá em oração. Vá confiante, mas vá vigilante. Vá esperançoso, mas vá realista. Porque ser pai, ser mãe é isso. É essa mistura de fé e preocupação, de confiança e vigilância, de esperança e realismo. E você está fazendo um trabalho maravilhoso. Mesmo que ninguém reconheça, mesmo que seu próprio filho não valorize agora, um dia ele vai entender. Um dia ele vai olhar para trás e vai perceber que você nunca desistiu dele. Que você orou por ele todos os dias. Que você lutou por ele mesmo quando ele lutava contra você. E nesse dia, ele vai te agradecer. Ele vai te pedir perdão. E vocês vão se reconciliar de uma forma ainda mais profunda do que era antes, em nome do Pai, que te deu esse filho como presente. Em nome do Filho, que conhece a dor de um pai que sofre pelo filho. Em nome do Espírito Santo, que te dá forças para continuar mesmo quando você quer desistir. E sob a proteção poderosa de São Miguel Arcanjo, que nunca falha, que nunca perde, que sempre vence. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que São Miguel Arcanjo cubra seu filho com suas asas poderosas. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dele e o livrem de todo mal. E que muito em breve você tenha um testemunho de vitória para compartilhar, de restauração para celebrar, de milagre para glorificar a Deus. Seu filho vai voltar, seu filho vai mudar. Seu filho vai te surpreender, porque Deus não desiste dos nossos filhos. São Miguel não abandona aqueles que foram entregues aos seus cuidados através da oração. E o amor de pai e de mãe, quando aliado à fé, move montanhas, quebra correntes, transforma destinos. Agora vá ser o pai, a mãe que seu filho precisa. Vá continuar amando, orando, acreditando. Vá continuar lutando essa batalha com armas espirituais. Porque você não está sozinho. Nós estamos com você. São Miguel está com você. Deus está com você. E seu filho, mesmo sem saber, está sendo protegido, guardado, guiado de volta para casa. Até a próxima oração. E lembre-se, nunca, jamais, em hipótese alguma, desista dos seus filhos. Eles são a maior bênção que Deus te deu. E vale a pena lutar por eles até o fim. Amém.